mais estarem a acompanhar o nosso direto. Hoje o meu convidado especial é o Dr. Paulo Teixeira e vou começar por apresentá-lo. O Dr. Paulo Teixeira é psicólogo clínico, é pós-graduado em Psicologia da Saúde Ocupacional, especializado em terapias cognitivo-comportamentais, tem frequência de doutoramento em promoção da saúde, pós-graduado em medicina familiar, curso intensivo em neuropsicofarmacologia e curso também em situações de emergência e catástrofe. E, portanto, achei que era a pessoa ideal para falar sobre os mitos na saúde mental, e a ideia é desmistificarmos um pouco estes mesmos mitos. Ao longo agora dos últimos dias fui colocando algumas sondagens também para perceber quais são as opiniões e, portanto, vimos que realmente há algumas ideias que temos e que não correspondem totalmente à realidade. E uma vez mais, obrigada por estares aqui. Obrigado, agora dou-te a palavra antes de começar a fazer perguntas. Obrigado pelo convite. E realmente existem alguns mitos no âmbito da saúde mental e que devem ser desmistificados, não é? Uma vez que isso pode muitas das vezes levar à Confusão também. confusão, sim, e o não procura de ajuda atempada também, e realmente isso pode provocar danos na saúde a longo prazo. E portanto espero que possamos responder a todas as vossas questões e dúvidas. Bom, começaste já por dizer que o facto das pessoas confundirem e considerarem algumas coisas que são mitos como realidade poderem atrasar a procura de ajuda. Eu queria mesmo que o nosso primeiro mito de saúde mental ou a procura de ajuda é sinónimo de são pessoas fracas e que, se quisessem, podiam resolver as questões sozinhas. Pois, esse é o mito mais comum que nós apanhamos em consulta, não é, Silvia? E realmente a procura de ajuda e ter um transtorno mental não é sinal de fraqueza, de todo, está bem? Aliás, na minha opinião, uma pessoa com uma perturbação mental e isso tem e o quando procura ajuda nesse aspecto muitas das vezes é sinal de desespero, não é? Em que não vem outra solução porque todas as suas soluções, aquilo que tentou arranjar para solucionar o seu problema, não teve frutos. Não é? Portanto, não é de todo um sinal de fraqueza, para mim é um sinal de coragem. Tudo aquilo que eles lutam, tudo aquilo que eles fazem, o combater os seus estados de ânimo, está bem? E é um conjunto de fatores, não só internos como externos. Não tem a ver com as capacidades, não tem só a ver com as capacidades que eles têm nas estratégias de coping, aquilo que nós chamamos o sistema imunitário e emocional, não é? Mas também por tudo aquilo que eles trazem do seu ambiente externo, do seu ambiente familiar, do seu grupo de pares e de todo o processo de socialização, desde que nasceram até ao momento em que procuram ajuda. Portanto, isso realmente é um mito, não é um sinal de fraqueza. O que é que tu achas? É curioso porque ainda hoje, e acho que todos os dias surge esse tema, as pessoas considerarem que realmente é uma fraqueza procurar ajuda e que se calhar nem sabem. Não questionam se, por exemplo, tiverem uma dor numa perna ou num braço, irem, por exemplo, ao massagista, não é? Não é considerado um sinal de fraqueza. Não. Têm uma dorzinha e vão procurar ajuda, não é? Portanto, nós só temos é que nos sentir bem, e da mesma forma que nem sempre o nosso corpo fisicamente está bem, a nossa mente, que é o comando de tudo, tem ainda mais probabilidade de vez em quando precisar de uns ajustes. Sim, sim, e realmente, e muitas das vezes até nesse sentido, quando temos
nem eles próprios conseguem descrever o que é que o levam lá, não é? Portanto, e muitas das vezes a situação que eles acham que é a que as levou à consulta nem é esse o principal problema, não é? É curioso porque muitas vezes tem a ver com as pessoas que estão à volta, companheiros, os pais que sugerem o acompanhamento e às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber quando é que realmente devem recorrer. Acho que devem recorrer sempre que sentem essa necessidade e quando não têm a certeza, se calhar um dos sinais que devem terem atenção é quando estão em sofrimento ou quando fazem sofrer alguém que está à sua volta, porque por vezes a própria pessoa não se dá conta, mas está a fazer sofrer as outras pessoas. E portanto, a partir daí, acho que já é uma base para se pedir ajuda, porque alguma coisa não está bem. O sofrimento é um sinal, não é? Que as coisas não estão bem e é por aí que se deve ir. Era bom que quando as pessoas vão à consulta que não sabem muito bem porquê, nós conseguíssemos perceber que afinal a pessoa não precisa de lá Sim. estar, mas infelizmente até ao dia ainda nunca aconteceu. Não. E há aqui uma ressalva que eu gostaria de fazer. Psicologia subdividir em muitas áreas, mas costumo dividir em duas grandes áreas, que é a terapia de recuperação e o desenvolvimento pessoal. E infelizmente também por questões financeiras, não podemos deixar de o dizer, não é? Porque nem sempre é fácil recorrer, mas infelizmente grande parte das vezes, assim mesmo a maioria das vezes, a psicologia é feita só em questões de recuperação, ou seja, quando a pessoa já está no seu limite, como tu disseste bem, quando já tentou tudo e percebeu que efetivamente tem mesmo que recorrer à ajuda técnica, porque há ainda quem não saiba ou quem insiste em não saber que nós somos técnicos especializados, que a psicologia é uma ciência e que, portanto, nós não damos opiniões nem sugestões, nem aquilo que fazemos é só conversar. Pois não. Isso também é um dos mitos da psicologia, não da saúde mental, da psicologia, que só quem vai ao psicólogo é para falar e não se faz mais do que conversa. Bom, não deixaria de ser interessante estarmos tantos anos a estudar para aprender a conversar, mas não é o caso. Sim. Bom, resumindo, ir ao psicólogo, procurar ajuda, não é de todo... Ajuda e tratem da vossa Vamos passar para o segundo ponto, que é o do transtorno mental. É sinónimo de loucura. Achas que é? Não. Não é porque eu costumo usar um ditado muito, muito engraçado, que é: de médico e louco todos temos um pouco. Não é? E já ouviste essa expressão, que eu já falei contigo sobre isso. Em primeiro lugar, é porque isto vai de encontro ao tópico anterior, de sinal de fraqueza. Portanto, a doença mental muitas das vezes passa por um processo de vergonha. Não é? Eu dizer que tenho agora já nem tanto, depressão ou ansiedade ou o que quer que seja nesse âmbito,
já não é vergonha, porque eu estou depressivo, toda a gente diz eu estou depressivo, ou estou ansioso, ou estou estressado, portanto isso toda a gente sabe, mesmo que não saiba o significado técnico, toda a gente o utiliza no seu vocabulário. Mas, por exemplo, se nós falarmos de uma pessoa que tenha uma doença bipolar, uma esquizofrenia, uma perturbação de personalidade, ou mesmo as parafilias, portanto, isso tudo é sinal de vergonha. Eu não digo que sou bipolar. Não é? Eu, se tiver uma depressão, eu até vou ao médico e tal. Porquê? Porque eu tenho uma depressão. Toda a gente ouve falar, toda a gente sabe o que é. Mas se eu tiver uma... Toda a gente acha Ou isso. que é. Mas se eu tiver, por exemplo, uma perturbação bipolar, eu não vou dizer que tenho uma perturbação bipolar. Ok? Eu vou esconder isso. E isso faz com que a doença mental existe. Tá bem? E há aqui um fator que também é importante e que nós temos. E não tem que se envergonhar disso. A doença mental pode aparecer em qualquer momento da nossa vida, não é? Portanto, temos que apenas quando se acontecer, temos que aceitar e tratar como qualquer outra doença normal, da parte física. Sim, e voltando ainda, reforçando aquilo que nós dissemos, é muito importante que aos primeiros sinais, quando começamos a perceber que as primeiras estratégias não estão a funcionar, recorrer o quanto antes à ajuda, porque quanto mais cedo houver intervenção, menos permitimos também que a doença progrida e não sofremos tanto, nem fazemos sofrer aqueles que estão à nossa volta, porque acho que uma das maiores diferenças entre as doenças mentais, sejam elas quais forem, e as doenças físicas, é que se eu tiver um problema num pé, isso não transtorna os meus familiares, nem os meus amigos, nem os meus colegas de trabalho. Ao contrário de se eu tiver um problema mental, seja ele qual for, com certeza que isso vai afetar as pessoas que estão à minha volta. Então podemos dizer que transtorno mental, sinónimo de loucura, é um mito. É um mito, claro que sim. É um mito. É mesmo. Bom, já falámos aqui bastante em depressão, não é? Porque as pessoas, quando se fala em doença mental, é genética. E é curioso porque as esta questão. É. Porquê? A depressão não é totalmente de pais para filhos, especialmente de primeiro grau, ok? E tem uma característica interna e externa. Nós temos dois tipos de depressão. Temos uma depressão endógena e uma depressão exógena, portanto, uma depressão interna e uma depressão externa. Geralmente a depressão endógena é mais difícil de ser tratada, uma vez que tem componentes enraizados genéticos. Quase como se tivéssemos uma predisposição para exatamente, exatamente. Como se o nosso molde já viesse formatado naquele sentido, não é? Sim. Já está ali predisposto para que isso possa acontecer. Sim. É como eu costumo dizer, nós temos o nosso sistema, o nosso organismo é muito inteligente, é muito prático e é como eu costumo comparar o nosso organismo com uma casa, ultimamente, não é? Vem com pré-instalação de ar-condicionado, vem com pré-instalação disto. E nós nascemos com essas pré-instalações todas, não é? Cabe nós, no nosso desenvolvimento, fazemos a instalação disso. Quanto melhor nós instalarmos agora isto aqui é o software, não é? O software nas nossas cognições, melhor será o nosso desenvolvimento. O que é que acontece? Acontece que, no caso da depressão, como outras patologias, que ainda não sabemos tudo acerca da doença mental, ou das perturbações mentais, também,
nós temos que verificar, além dessa pré-instalação, temos que verificar que fatores externos contribuíram também para a minha doença. Está bem? Podemos dizer que os fatores internos ou endógenos são os genéticos. São os genéticos, são aqueles sim, que são os inatos. Exatamente. Depois temos outros fatores externos que podem condicionar ou agravar essa predisposição, como por exemplo os eventos de vida da primeira e segunda infância. Por exemplo, se eu vivo numa família desestruturada, provavelmente eu não vou ter as condições necessárias para poder desenvolver corretamente as minhas capacidades ou a totalidade das minhas capacidades, e isso pode gerar conflito. Okay? Por exemplo, uma estrutura familiar sólida, algumas doenças que possam existir e eu não consiga, por exemplo, sei lá, estou-me aqui a lembrar de uma doença. Estava-me aqui a tentar lembrar de uma doença que eu poderia não. Por exemplo, um cancro. Okay? Em que eu posso ter uma doença, uma neoplasia, não é? E não conseguir lidar com isso, e leva a que eu fique depressivo. Okay? Atenção que eu posso ficar, por exemplo, triste com a notícia. Está bem? Não significa que eu fiquei triste e fique depressivo. Já vamos ver a diferença. Já lá iremos. Mas, de qualquer das maneiras, eu posso desenvolver uma depressão dessa situação. Do meu trabalho. Ultimamente a sociedade vive muito no corre-corre do stress, do para aqui, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, não há tempo para nada, para nós, para os outros, e nós precisamos desse tempo. Isso pode originar doenças mentais. Isso pode originar uma depressão. Não significa que eu tenha que já ter essas características inatas, mas através das condicionantes uma esquizofrenia. É muito interessante esse exemplo e vou passar a utilizá-lo. Obrigado. Das pré-instalações, não é? Porque é isso mesmo, há pré-instalações que já estão feitas e depois o teu ambiente também te propicia que tu consigas, porque nós, como se costuma dizer também, outra frase que se costuma dizer é que estamos começados e não estamos acabados, não é? Portanto, nós podemos perfeitamente, ao contrário daquilo que as pessoas normalmente dizem, que as pessoas não mudam. A mesma pessoa do dia anterior, quanto mais não mudarmos ao longo da nossa vida. E não mudamos mais só se não quisermos. E essas pré-instalações, se não forem feitas logo de início, podemos potenciá-las, nomeadamente através do autodesenvolvimento, através das ferramentas que nós podemos adquirir, do conhecimento, e isto é muito importante. De qualquer das formas, às vezes ainda assim não é suficiente, porque a carga que nós temos que ver o contexto e a altura de vida em que nós estamos. Nós, em determinadas alturas da nossa vida, podemos receber uma notícia drástica e conseguirmos ter ferramentas suficientes, porque eventualmente até é a única coisa que nos está a acontecer, a nossa vida está equilibrada e nós estamos com reservas suficientes para podermos lidar com aquela notícia, ou então até pode ser uma notícia que até nem é assim tão grave, mas aconteceu numa altura em que a nossa vida estava completamente um caos e aquilo apenas é como se fosse a gota d'água, e portanto tem também a ver com isso, tem a ver com inicial, que é a depressão é genética. É parcialmente verdade. É parcialmente verdade, portanto não é totalmente, um mito, ao contrário daquilo que... É parcialmente verdade, sim. Mas é curioso porque 100% das pessoas colocou como sendo um mito. Sim. E deixa-me só fazer uma ressalva daquilo que tu disseste, só para acrescentar uma coisinha, que é, quando disseste que as pessoas não mudam, nós temos aqui duas situações, que é a nível comportamental, porque pensam que o comportamento, e eu ouço muitas vezes, e tu também deves de ouvir, a frase, eu nasci assim, vou morrer assim, não é? O que é mito, e é mesmo mito. Temos em que o comportamento é moldável, bem como a nossa personalidade. Muitas das vezes as pessoas não percebem que a nossa personalidade é moldável. Eu posso moldar a minha personalidade e posso melhorar. Eu até costumo dizer que é a versão 2.0 de mim. Portanto, sempre que eu melhoro, eu tenho uma versão melhor, um upgrade. Não é? Portanto, e as pessoas têm que perceber que o caráter, a personalidade, pode ser mudada. Só não muda se realmente não quiser. E isso também é um dos mitos da saúde mental.
Deixa-me acrescentar que eu penso sempre e digo sempre que nós só mudamos quando nos sentimos suficientemente desconfortáveis, não é? Mas quando nos sentimos desconfortáveis, nós mudamos. E quando não gostamos daquilo que reconhecemos em nós, acabamos por ir à procura desse desenvolvimento para nos tornarmos pessoas diferentes. Sim, já para não falar dos acontecimentos da vida que obrigatoriamente, quer queiramos, quer não, nos modificam todos os dias. Sim, exatamente, exatamente. Bom, seguinte, depressão e tristeza são a mesma coisa? É um mito. É um mito, de facto. Depressão e tristeza não são a mesma coisa. Ao longo deste direto, eu posso ter depressão como doença e depressão como sintoma. Nós temos que fazer esta distinção. Eu tenho uma doença, quando eu tenho um conjunto de sintomas que leva a que eu consiga sintomas, vai fazer com que eu diga isto, a pessoa tem uma depressão. Contudo, eu posso ter uma depressão como bem? Eu tenho uma tristeza como sentimento. Todo o ser humano tem emoções, tem sentimentos. Tá bem? A tristeza é um sentimento. Eu tenho que me dar ao luxo, entre aspas, de me sentir triste. Sim, porque ultimamente é um luxo as pessoas estarem tristes, serem feias, as coisas correrem mal, porque isso são coisas que não se metem no Facebook. Exatamente. E parece muito mal nós estarmos desgrenhados ou com olheiras, ou estarmos tristes, ou termos sido despedidos, ou coisas do género. E é mesmo importante nós nos permitirmos a termos defeitos e nos sentirmos tristes, porque nós temos que viver esses sentimentos. Exatamente, e nós temos defeitos. Atenção, o ser humano não é perfeito, não é? E daí... É uma chatice, não é? E daí as pessoas perceberem que se eu tenho, por exemplo, um acontecimento de vida, como a morte de um familiar, a morte de um amigo, a perda do emprego, não é? Eu, se fico triste, se tenho isto, eu posso ficar triste, não significa que eu esteja depressivo. Agora, o que precisamos de realçar é essa tristeza é momentânea, não permanece no tempo. Se eu verificar que a maior parte do tempo eu estou triste, mais do que, por exemplo, 2 ou 3 semanas a um mês, e que durante esse tempo aí eu não estou triste, eu estou a entrar numa fase depressiva, está bem? Porque a depressão consiste num conjunto de sinais e sintomas, não é? Do qual nos permite avaliar essa situação. Uma delas é sentir-se triste a maior parte do tempo. Outra coisa que é muito importante, e deixa-me fazer uma ressalva que tu falaste há pouco, eu entretanto esqueci-me, que quando disseste que as pessoas deviam estar atentas aos sintomas que provocava quando havia alguma coisa que não estava bem, e eu costumo alertar, e foi um dos tópicos que tu falaste há uns tempos, penso que foi a semana passada, com o Dr. Miguel Almeida Cruz, tem a ver com o sono, e uma das coisas que eu faço sempre ressalva é se houver uma perturbação do sono durante muito tempo, terão que verificar porque é que tem essa perturbação do sono, porque é que tem essas insónias ou despertares noturnos. E se não conseguirem chegar a nenhuma conclusão, tentar procurar ajuda porque algo não está bem. Eu costumo dar sempre um exemplo, se eu tenho um teste, eu fico preocupado. Se eu fico preocupado, quase não durmo no dia anterior, não é? Mas depois de fazer o teste, passa-me essa preocupação e eu já consigo descansar. Se eu não estou sem dormir durante muito tempo, com um sono que não seja minimamente reparador ou com os despertares noturnos, convém eu procurar ajuda e tentar perceber o que é que se passa. Isso também é um dos sinais e sintomas da depressão. Tá bem? Outra é eu deixar de ter prazer naquilo que eu realizo normalmente. E aí sim, quando isso acontece, eu tenho que procurar ajuda porque eu não estou bem. E isto são sinais de alerta. Okay? Temos de estar atentos. O nosso organismo vai nos dando, o nosso corpo vai nos dando
dizer que a tristeza é um sintoma momentâneo ajustado a uma situação que tem uma razão de ser que nós conseguimos identificar e que a depressão é um estado que se mantém no tempo e que aparentemente não se justifica elas próprias e fazer essa diferenciação. Bom, então, depressão e tristeza não são de toda a mesma coisa e abusar do álcool e das drogas pode causar transtornos mentais? Bom, provavelmente a maior parte das pessoas dirá que não. É verdade. Mas que não, porque se eu consumir álcool em demasia, não vai provocar um transtorno mental. Bom, a verdade é que não é só o álcool que é considerado uma droga. Portanto, essa é uma droga legal. Não é? Nós temos todas as outras, como o tabaco também é legal, mas temos todas as outras ilícitas. Está bem? E aqui temos uma situação que é o consumo excessivo, quer de álcool, quer de drogas, pode provocar doenças mentais. Nomeadamente perturbações bipolares, esquizofrenias e mesmo a depressão. E convém aqui sempre realçar que existem vários tipos de drogas. Nós temos 3 grandes grupos em que temos drogas perturbadoras do sistema nervoso central, drogas depressoras do sistema nervoso central e drogas estimulantes do sistema nervoso central. Tá bem? Qualquer uma delas vai provocar danos a longo prazo. Okay? E quero chamar a atenção porquê? Por causa do álcool. O álcool é a única droga que passa pelos 3 estádios. Se bem que o álcool é maioritariamente depressor do sistema nervoso central, tá bem? Contudo, ele vai passar pelos 3 estádios. E por isso é que é tão preocupante o uso do álcool, por exemplo, na condução ou noutras situações. Está bem? Estamos num estado de euforia, um estado depressivo. Exatamente. Não é? É caso para dizer que começamos a noite a cantar e terminamos a chorar. E portanto, tudo isto, pelo meio, ainda temos aqui algo que perturba tudo aquilo que vai estando na nossa mente. E portanto, sim, as drogas são potenciadoras de transtornos mentais. Deixa-me só fazer-te uma questão, como se eu não soube. Não podemos esquecer aqui a medicação. Certo. Que muitas vezes é utilizada como droga. Sim. Não é? Certo. A medicação, mas juntamente... E muitas vezes é uma droga legal, tal e qual como o álcool, não é? Sim. Estamos sim, a sair das drogas ilícitas. E a medicação é aparentemente uma droga legal, mas dependendo da forma como é utilizada, sim. Estamos a falar em sobredosagens, em consumo excessivo de alguma coisa, não é? Sim, principalmente os ansiolíticos, as benzodiazepinas, não é? Que provoca sempre uma situação mais alucinatória e, portanto, isso permite fugir à realidade. Se bem que, na maior parte das vezes, o consumo de drogas será mesmo para fugir à realidade, a um estado em que as pessoas não conseguem lidar. O que é certo é que, quando termina esse efeito, voltam na mesma a ter esses problemas ou agravados pelo consumo excessivo de álcool. E isso foi uma das coisas que se verificou durante a pandemia, nas doenças, principalmente nas pessoas que tiveram ou que têm depressões, em que, como tiveram que ficar isoladas, recorreram ao consumo de álcool ou outras substâncias para compensar alguns estados, para fugir da rotina. E isso, além da perturbação em si, da doença em si, da depressão, originou uma outra patologia, que foi o abuso de substâncias. Portanto, e muitas das vezes, o que é que as pessoas fazem? Mesmo além das substâncias que consomem, ainda estão sob efeito de medicamentos. Portanto, isto nós estamos a entrar numa espiral que depois não vamos conseguir sair e temos que depois travar esta situação. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que acho que é muito importante, porque, tal como na nossa geração, também
é estagnado a partir do momento em que começam a haver consumos, isso impede que haja um desenvolvimento e mesmo a nível de desenvolvimento pessoal também há um grande atraso. É como se, vamos imaginar, para ser mais fácil das pessoas perceberem, se começarem a haver consumos aos 15 anos, se a pessoa parar esses consumos aos 30 anos, a idade mental dessa pessoa é de 15 anos, porque nesse interregno não houve possibilidade de haver um desenvolvimento e estamos a falar de uma diferença muito grande e é importante as pessoas perceberem o impacto que tem estes consumos nos adolescentes e nós vemos em todo o lado de uma forma até bastante aceita pela sociedade. Nós vemos aqui, puxando um bocadinho a brasa à nossa região, no Carnaval, não é? Os consumos dos adolescentes, tomara a nós que fosse só por essa altura que eles acontecessem, mas que são inclusivamente comprados e ninguém faz nada. Existe uma lei que deveria impedir que isso acontecesse, mas isso não acontece. E isso não é só as questões ilegais, não são ilegais à toa, são ilegais porque têm realmente um efeito nocivo e isto é mesmo muito importante perceber que os adolescentes que temos em casa estão a fazer consumos exagerados de uma forma mais ou menos liberalizada e que isso pode provocar efetivamente transtornos mentais e atrasos no desenvolvimento. E danos irreversíveis, às vezes, nas capacidades cognitivas superiores, portanto, na capacidade de memória, na capacidade de atenção e concentração. Exatamente. E tudo isso depois vai fazer com que as pessoas tenham maiores dificuldades no seu percurso de vida. Não é? Eu costumo dizer, então, de brincadeira, consumir uma vez por mês não há mal nenhum. O consumir todos os dias já faz uma grande diferença. Tá bem? Porque se as pessoas querem consumir, são livres de o fazer, não é? Mas têm que ter a noção das consequências do que isso, de que possam advir no futuro. E, portanto, eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa noção. Não tem mesmo. Não tem. Bom, apesar de álcool e drogas, em excesso. Em excesso, claro. Sempre. Pode causar transtornos mentais. Pode, sim, senhor. É verdade. Sim. Não é mito. Não é mito. Então, e os medicamentos psiquiátricos? Viciam? Ora, as pessoas disseram que sim. Que sim, todas as é uma verdade. É uma verdade. Convencidíssimas de que sim. Bom, ultimamente vê-se assim uma grande relutância em algum Portanto, eram feitos e realmente existia um grande vício. Os medicamentos da nova geração já não são assim. Já não existe com tanto grau de dependência. Claro que ainda podemos ter aqui alguns que são interligados com outros fármacos que podem provocar alguma dependência, mas na sua maioria é um mito. Portanto, atualmente os medicamentos já podem ser feitos o desmame muito mais rápido e se parar por algum motivo não haverá grandes consequências. Contudo, alerto sempre que esse desmame deve ser feito não por iniciativa própria, como a maior parte das pessoas o faz, sempre sob supervisão de um profissional de saúde, tá bem? E devem ter em conta as características da própria pessoa, as características do processo da doença e do processo de tratamento. Tá bem? Não é porque aqui quando as pessoas param a medicação, há aqui uma situação que é, como que já começam a haver melhorias, quer no processo psicoterapêutico, quer no processo... Já não é preciso. Exatamente. Então já não é preciso. Eu já estou bem, já consigo resolver todos os meus problemas. O que é que acontece? Deixam a medicação e muitas vezes deixam a terapia. Há outro processo em todo este... E grande parte das vezes de forma brusca. Exatamente. E, portanto, o que acontece? Há uma recaída. E sempre que se recai nas doenças mentais, não é a mesma coisa do que eu partir a perna 2 vezes. Está bem? Portanto, os danos serão sempre maiores e depois todo o processo demorará muito mais tempo. Neste momento, os medicamentos psiquiátricos viciam. Pelas novas tendências da medicina, é um mito. Deixa-me só acrescentar aí uma questão relativamente ao desmame, que é mesmo que quando o fazem e quando estão a tomar doses um bocadinho maiores de medicação,
podem inclusivamente ter reações no seu organismo que podem levar inclusivamente à morte. As pessoas não têm essa noção, como por exemplo provocar um infarto, um AVC, e isso pode realmente ser bastante grave, porque é como se nós estivéssemos apoiados numa muleta, não é? Temos aquele medicamento que está a servir-nos de muleta e de repente tiramos, não é? Claro. Porque como já não temos a dor, mas não ter a dor, neste caso, desta comparação, não para permitirmos ao nosso organismo que se adapte a esta nova realidade e também que nos permita perceber a reação do próprio organismo, e não para ver se está realmente, se podemos fazê-lo em segurança. Exatamente, e não só, e temos que ver que as concentrações do medicamento não desaparecem no dia ou na altura em que nós deixamos de tomar. Ele ainda demora algum tempo a sair do nosso organismo porque ele continua a circular na corrente sanguínea. Portanto, não é uma situação de que eu parei, deixei ter medicamento no organismo. Não, e lá eu vou ter as consequências mais tarde. E isso induz em erro, porque imagina como as pessoas ainda têm as doses no organismo, não tomam um dia, não tomam dois e pensam, olha, afinal já não preciso, porque afinal consigo dormir na mesma sem medicamento, consigo fazer a minha vida normal na mesma sem medicamento, mas não, ainda tem. E só quando deixam de ter é que realmente sentem a privação desse medicamento. E atenção que o medicamento vai controlar a parte física, está bem? Se eu não estiver bem emocionalmente, eu vou recair outra vez, porque eu continuo a não ter a muleta, continuo a não ter estratégias suficientes para conseguir lidar com o problema, está bem? E isto temos que ver que não só a parte psicológica e a parte emocional têm alterações, como isso vai provocar alterações a nível químico. Por isso é que precisamos da medicação para compensar a perda de alguns neurotransmissores ou hormonas que possam existir, como por exemplo a serotonina, no caso da depressão e muitas outras. Eu gosto de dar exemplos às pessoas assim. Também eu. Bastante visuais, às vezes assim um bocadinho até. É importante que as pessoas percebam. Costumo dar o exemplo de como se nós tivéssemos feito uma fratura exposta, não é? E nós podemos tomar medicação para não termos dor e vivermos com isso. Obviamente, quando pararmos com essa medicação, a nossa ferida, o nosso problema, a nossa fratura vai estar muito pior e provavelmente até vai estar com infecção. E se nós não fizermos nada entretanto, não fizermos terapia, neste caso entretanto, de nada serve estarmos a tomar a medicação a não ser para abafar os sintomas. Que vai continuar. Claro, e daí ser mesmo muito grave, pior ainda. Tenham acompanhamento e que isso seja feito por indicação médica. Se as pessoas quiserem fazer o desmame, não haverá com certeza nenhum técnico que as vá impedir, mas pelo menos que o façam em segurança para que não aconteçam acidentes. Opiniões, não é? Da fratura exposta é que realmente vai apenas a parte da dor. Curar a fratura é, por exemplo, a cirurgia e fazer, ter cirurgia da perna e, portanto, e depois, a perna do outro lado que tenha a fratura e realmente poder tratar-se. Não é? Agora, é preciso ter cuidado com isso. Não é, a medicação não deve ser usada de ânimo leve. As pessoas têm que perceber que é um risco, pode provocar um risco para a saúde e temos que ter isso em atenção se queremos nos curar e tratar. Claro. E aqui nesta questão que estávamos a tentar perceber se é um mito em que os medicamentos psiquiátricos possam viciar, queria só acrescentar que temos que pensar também se a medicação está a ser tomada como deve ser, como foi indicado, não é? Porque às vezes as pessoas acham que mais uma hora, menos uma hora, hoje tomei, amanhã não tomei, ontem não tomei, hoje vou tomar 2. Isso é um perigo. Pronto. Não se compensa nunca ou não toma de um medicamento. Mas a questão é mesmo essa, não é? E pensar que esta dosagem já não está a fazer efeito, vou tomar mais qualquer coisa. Pois não, em vez de meio, vou tomar 1. Nós vemos isso, e tu sabes, todos os dias, principalmente, e não tenho nada contra, nem contra nem a favor, o Xanax, por exemplo, não é? Que as pessoas vão, elas próprias, ajustando a medicação. Pois, essa aí. Porque acham que já não está a fazer efeito. Então eu posso reduzir. Sim, já estou a dormir melhor.
Então, em vez de tomar um, vou tomar mais só. É? E os vícios têm também muito a ver com isso, Sim. com esta questão, tu sabes, que é placebo, em que as pessoas se convencem elas próprias que se tomarem 2 vai fazer mais efeito do que se tomarem 1, quando muitas vezes isso não é verdade. Exatamente, não corresponde à verdade. Portanto, os medicamentos, há pouco estavas a falar, e acho que principalmente as senhoras sabem perfeitamente isso, que antes também a pílula servia para evitar engravidar, mas que tinha muitos efeitos secundários, nomeadamente a infertilidade. Não é contraindicada, é mesmo indicada em várias circunstâncias porque tem mais benefícios do que malefícios. É? E os fármacos, de uma forma geral, também para alguma coisa que se faz investigação constante, não é? Estão a ficar cada vez mais afinados e a evitar-se que tenham mais contraindicações. Portanto, é mesmo um mito a questão dos vícios Dos medicamentos psiquiátricos. Atualmente, está bem? Atualmente, sim, porque existe obviamente uma base de verdade e é normal que as pessoas ainda pensem que se tomarem medicação psiquiátrica vão ficar paradas, dopadas, sem conseguirem fazer a vida delas. Não, já existem medicamentos em já que isso não é assim e que conseguem fazer a vida perfeitamente normal, como qualquer outra pessoa. Bom, nós já terminámos as nossas questões, mas eu gostaria só de te colocar aqui uma, porque isto tem muito a ver com a atualidade e infelizmente, como já não bastasse a pandemia, temos agora uma guerra, não é? E que aumentou os estados ansiolíticos e eu gostaria de te pôr a questão que me colocam constantemente a mim, que é se pânico e medo são a mesma coisa. Bom, isso é uma questão também muito antiga, porque geralmente o pânico deriva de uma perturbação de ansiedade. Não é? Está dentro do síndrome de pânico, perturbação de pânico, ataques de pânico, está dentro de uma perturbação de ansiedade. Bom, muitas das vezes as pessoas associam que realmente o pânico e o medo são a mesma coisa. Bom, lamento, mas não são. Bem? O medo é uma resposta perfeitamente natural do nosso organismo, como por exemplo a tristeza, que nós falámos há pouco. Está bem? Eu tenho que ter medo para me manter em segurança. Okay? Eu tenho que conseguir, como a ansiedade. O medo deriva também da ansiedade. Eu preciso de ansiedade para me manter em segurança. Altos níveis de ansiedade é que já não são aconselháveis quando me prejudicam, quando prejudicam o meu funcionamento enquanto pessoa. Aí é que eu percebo que, como por exemplo, o stress, não é? É aí que eu percebo que tenho que procurar ajuda porque eu estou a condicionar a minha vida perante aquela situação, nomeadamente a ansiedade. Ok? O pânico é um medo incontrolável. Okay? E exagerado. Exatamente, exagerado face a uma resposta natural do organismo. E portanto, o que é que acontece? Eu costumo dar sempre este exemplo, e eu sou como tu, adoro dar exemplos. Às vezes caio no exato, e as pessoas percebem, não é? Por exemplo, eu quando vou a atravessar uma rua, não é? E vem um carro, eu me coloco em segurança, quer avançando ou recuando, está bem? E depois essa ansiedade passa. Quando ela permanece no tempo e eu não consigo controlar, está bem? Aí sim eu estou num medo incontrolável e exagerado face a uma determinada situação. Portanto, nesse caso, eu estou com uma perturbação de pânico, está bem? E o síndrome de pânico realmente não é, e medo não é realmente a mesma coisa, e portanto é um mito. Eu gostava só de dizer que, efetivamente, o exemplo que eu costumo dar é que o pânico é uma avaliação errada que o nosso cérebro faz daquela situação. E, por norma,
que acontece é que quando as pessoas estão num estado de fragilidade, já não estão bem, o que o seu próprio organismo faz é que, para a sua defesa, alguma situação que noutras alturas seria perfeitamente normal é vista como uma perigosidade, é perigosa. Exatamente, é visto de uma forma exagerada e por isso mesmo é que nós vamos reagir também exageradamente àquela situação que é para nos proteger. Só que a grande questão é que, como tu disseste bem, não existe razão de ser. Não é? Já não estamos perante aquele estímulo, ou então aquele estímulo não justifica aquela reação, uma reação exagerada àquela situação. E o resultado disso muitas vezes é entrarem nas urgências do hospital com um ataque de pânico, em que realmente fisicamente não existe nada que leve ao estado e depois encaminha, por norma, para as consultas de psicologia para que seja trabalhado esse medo. Sim, porque um ataque de pânico exige uma grande reserva de energia, não é? As pessoas ficam efetivamente cansadas, prostradas, não é? Foram buscar todas as reservas que tinham para lidar com aquela situação, quando nem sequer precisavam, mas no caso em concreto foram buscar demasiadas reservas e, portanto, no decorrer ou no final dessa situação, eles são completamente no período refractário, que é assim mesmo que se chama, e estão completamente exaustas e, portanto, depois têm mesmo que recorrer à ajuda técnica para resolver a situação. E condiciona a vida delas, mesmo a nível de trabalho, a nível de amigos, a nível familiar e, portanto, em todas as esferas da vida. O medo de ter medo, o medo de ter pânico, não é? E depois, antes mesmo das situações acontecerem, as pessoas já vão começar a evitá-las, dá-se o evitamento e por aí afora dá-se o isolamento e começa-se a... Acaba por ser o medo do medo. É isso mesmo. Então podemos dizer que pânico e medo serem a mesma coisa? É um mito. É mito. É mito, sim. É um mito. Bom, eu quero agradecer-te imenso. Obrigado pelo convite. Sim, e já agora gostaria de te deixar um convite para uma próxima, em que tem surgido muitas vezes esta questão e outras, mas que na próxima eu gostaria que fosse tratado, que é se hiperatividade e mau comportamento